Nós aprendemos que os juízes que dão nome ao livro não são necessariamente governantes de Israel, são pessoas que Deus usou, que Deus levantou para executar o seu juízo, para executar o seu julgamento, que é sempre justo, embora a gente não entenda muitas vezes. É o que acontece, e nós vamos ver isso, algo bem característico hoje no nosso texto. Vimos que é um dos 12 livros aqui históricos do Antigo Testamento, ao lado de Josué, de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, Esdras, Neemias, e também o livro de Esté. Livro histórico porque conta a história do povo de Israel em um determinado período da sua existência, da sua passagem. Então, ele narra ali fatos que aconteceram com o povo de Israel, fatos que muito pode se assemelhar a dramas, a circunstâncias, desafios, problemas, lutas que a igreja passa nos nossos tempos. O cerne da mensagem de Juízes está visto em um ciclo, e esse ciclo nós vimos no domingo passado com mais detalhe, aqui eu vou passar rapidamente, que são etapas que se repetem ao longo do livro de Juízes. Quais etapas são essas? Começa sempre com o afastamento do povo do Senhor. O povo, por alguma razão, por enfraquecimento espiritual, sobretudo, se afasta do Senhor. É o primeiro momento desse ciclo. O que acontece? Deus então castiga o seu povo para ensiná-lo, para forçá-lo ao arrependimento, e esse castigo tem um formato, que é levantar um rei inimigo para subjugar Israel, para dominar Israel, por um certo período de tempo. A gente vai ver sempre que há um tempo nesse castigo. O povo, no ápice desse castigo, desesperado, começa a cair em si e clama ao Senhor. É uma outra etapa desse ciclo que nós vemos em Juízes. E ao clamar ao Senhor, arrependido, o Senhor levanta um salvador ou um juiz para libertá-los desse inimigo, e aí a paz é estabelecida, é mantida também por um período de tempo. A gente vai ver ao longo do livro, já vimos no sermão passado e vamos ver agora, que o centro do problema é o povo. Não são as circunstâncias necessariamente, não é necessariamente uma falta de informação, de conhecimento, de conhecer a Deus, muito menos o problema é o próprio Deus. O problema está em Israel. O problema é a tentação que fraqueja o povo e que sempre atrai o povo para caminhos que não agradam ao Senhor, e essa tentação é mais forte quando não há um líder que orienta o povo, que direciona o povo, e um líder comprometido com as Escrituras, um líder comprometido com os mandamentos do Senhor. Falamos aqui que por essas e outras não vai ser difícil da gente se identificar muitas vezes com esse povo, e nos encaixamos perfeitamente na história dos juízes. Então vamos ao nosso texto. O texto é um pouco longo, mas vai dar tempo da gente ver aí detalhadamente, mas fica atento, é importante que você fique atento. Então vamos lá, Juízes capítulo 3, vamos ler do versículo 12 ao versículo 30. Juízes capítulo 3, versículo 12 ao versículo 30, paramos lá no versículo 11, no domingo passado. Ouça a palavra do Senhor com atenção. Diz assim o texto: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador, chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Atenção agora, atenção, que momentos tensos virão a partir daqui. Preste atenção, a partir do versículo 16.
Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu do pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele, o rei, deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão. Eu já passei do texto, né? Já passei, pronto. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. É porque a história ficou aqui emocionante, eu esqueci de passar o texto. Você está acompanhando na tua Bíblia, né? Versículo 27. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença, tu que é Deus de graça, de poder e de misericórdia. Obrigado por termos ainda liberdade, Senhor, de lermos a tua palavra, que é perfeita, inerrante, eficaz para nossas vidas. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, um entendimento muito claro, Senhor, daquilo que tu queres falar com a tua igreja nesta noite. Que eu seja tão somente um instrumento da tua palavra, Senhor, e do teu Espírito esta noite. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que história, hein? Eu queria começar dizendo que existe um padrão no jeito de Deus agir, que é agir fora do padrão. Pois é, o padrão de Deus agir é fora do padrão. Esse é o jeito que ele costuma usar. A Bíblia relata muitas situações em que o improvável acontece sob a batuta, né, de um rei que é soberano e que orquestra todas as coisas neste mundo, e quase sempre ele usa esse improvável para ressaltar a nossa pequenez, seja para humilhar o arrogante ser que habita em cada um de nós, pois é, ou então para dar provas da sua graça, prova da sua misericórdia. Deus vai usando o improvável, aquilo que vai na contramão da lógica do mundo, e muitas vezes a lógica da própria igreja, do próprio povo de Deus. Foi assim, por exemplo, quando ele usa um enganador chamado Jacó para ser patriarca de Israel, para dar nome à nação. Foi o improvável também quando ele usa Moisés, o homem da língua pesada, que não tinha eloquência, e usa Moisés para libertar o seu povo, para falar com o faraó e libertá-los ali do Egito. O improvável é usado como uma prostituta de nome Raabe, a mulher que está em Jericó e é usada por Deus
espias de Jericó enviados por Josué, e depois a própria Raabe entra como uma mulher de fé, que dá exemplos de fé para o próprio povo de Israel. O improvável acontece quando Deus usa Davi, o menor da sua casa, o mais franzino de um grupo de irmãos fortes, mas Deus usa o menor da casa de Davi para ser o rei de Israel. Foi assim também quando ele usa um perseguidor de cristãos, um homem, um fariseu, letrado nas escrituras, na lei, um homem da lei, chamado Saulo de Tarso, para ser o maior dos missionários registrados nas escrituras e autor de tantas cartas que nos abençoam. Esse é o Deus do improvável. No texto de hoje, dando sequência aqui à nossa jornada no livro de Juízes, nós vemos mais um desses casos emblemáticos em que a improbabilidade humana é descartada completamente por um Deus que, via de regra, costuma desconstruir essa obviedade do mundo para trazer de volta o seu povo para o equilíbrio, para a paz, que só é possível quando debaixo da sua vontade, debaixo dos seus propósitos. Deus então desconstrói a obviedade do mundo, o improvável ele faz nesse texto, conforme nós vamos ver daqui para frente. Esta noite nós vamos nos deparar com uma maneira surpreendente, peculiar, de certa forma até estranha, né? Nós lemos no texto como Deus age para libertar Israel das mãos de um tirano que ele mesmo levanta, como o próprio texto já nos diz, para libertar o seu povo. Sem dúvida nenhuma, um plano além do óbvio. Esse é o tema aí do nosso sermão e que sintetiza, de certa forma, a história de Eude, um rei canhoto da tribo de Benjamim. Agora vê, sabe o que significa Benjamim no hebraico? Filho da mão direita, ou filho da mão que liberta, ou filho da mão de poder, a mão direita. Ou seja, ironicamente, o que Deus faz? Ele levanta um canhoto da tribo dos filhos da mão direita para ser o juiz sobre Israel. Olha, esse não é um fato que me surpreenda tanto, porque só o fato de eu estar aqui pregando para vocês nada mais é do que Deus ignorando o improvável para fazer com que a vontade dele seja cumprida. Então isso não me surpreende tanto. Talvez você está aqui essa noite esteja no mesmo plano, esse mesmo plano do improvável, como Deus age. Muito bem, meus irmãos, tudo bem até aí? Vamos juntos. Como já vimos no prelúdio lá, falamos antes mesmo da leitura do texto, e com mais detalhes no sermão do domingo passado, que você pode rever lá no site. A história do povo em Canaã, a gente pode, de uma forma metafórica, visualizar como uma montanha russa. O povo vai vivendo esses altos e baixos, né? Ora está em paz, ora está embaixo, ora está em cima. A gente viu que o povo havia passado 40 anos em paz, sob a liderança de Otoniel, até quanto ele viveu. Depois que ele morre, o povo então torna a cometer os mesmos erros, quais sejam. O texto não deixa muito claro quais são, mas nós já vimos que o cerne da desobediência do povo era se relacionar, se associar com os povos pagãos de uma forma perigosa, unindo-se a eles em adoração a falsos ídolos, a falsos deuses, esquecendo-se da aliança com o Senhor. Antes de vermos então esse Deus que age além do óbvio, nós vemos que o ciclo vai começar com um povo fraco na fé, fazendo exatamente o que é óbvio. Um povo fraco na fé acaba repetindo o erro, e aí fatalmente cai em ruína. Meus irmãos, um erro reincidente é uma queda anunciada. Olha o que diz os versículos 12, 13 e 14. Se você não tiver NVI e preferir, pode acompanhar aqui, ó. Escuta, diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe,
poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então nós vimos que houve paz em Israel durante 40 anos, o tempo de uma geração, lembra que vemos isso? Enquanto viveu Otoniel, que era um juiz guerreiro, um juiz que liberta o povo das mãos de um rei da Macedônia, mas com a morte de Otoniel, o ciclo comum em Juízes recomeça, ou seja, o povo torna a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como vimos aí no versículo 12. E diante da atitude reprovável do povo, Deus o que faz? Responde a isso, entrega os israelitas na mão de um rei chamado Eglon, rei de Moabe. Só que agora o povo não enfrenta só um rei, mas um conglomerado de inimigos, né? O texto diz que há uma aliança de inimigos aqui. Amonitas e amalequitas se unem a Eglon nesse domínio sobre Israel. E esses amalequitas e também os amonitas, eles eram antigos inimigos de Israel. Inimigos que atrapalharam muito a vida do povo quando ainda estava no deserto, ou seja, bem antes de chegar até a terra prometida. A gente pode entender que a reincidência do erro trouxe de volta antigas ameaças ao povo. Veja. E aí, meus irmãos, isso deve nos fazer pensar sobre o seguinte aspecto. Sabe aqueles fantasmas que no passado nos foram sinônimo de atraso, foram sinônimos de problemas, de lutas? Pois é, voltar ao erro ou insistir em praticar o mesmo erro sempre é sofrer um risco, meus irmãos, de trazer à tona antigos inimigos. E em caso de persistência no erro, sabe aquele pecado que a gente mantém sempre ao nosso lado? É o mesmo que manter também sempre ao nosso lado, sempre pronto para comprometer a nossa vida espiritual, um velho inimigo. Pensa nisso, pensa nisso. Um ponto que vale ressaltar aqui, o texto ressalta, é que a vitória de Eglon, ela acontece na cidade das palmeiras. Essa cidade das palmeiras, meus irmãos, é a mesma Jericó. Ela é chamada de Jericó. Lembra, é uma das primeiras cidades ali que o povo conquista de uma forma extraordinária quando entra na terra prometida, liderada por Josué. E Deus dá uma vitória extraordinária em Jericó exatamente por causa da obediência do povo em seguir exatamente o que o líder estava dizendo da parte do Senhor. Então eles fazem, depois você lê lá Josué capítulo 6, tem a história da conquista de Jericó. Então aquele lugar que já tinha sido uma marca, um símbolo da obediência, agora se torna um marco da desobediência do povo. Veja só. Meus irmãos, perseverar em fidelidade aos mandamentos do Senhor é o desafio que Deus coloca para o seu povo na terra prometida, em Canaã. Porém, mais uma vez, o povo fracassa quando é posto a essa prova, a prova da fidelidade à palavra do Senhor. Como fracassamos quando somos postos à prova nesse sentido? O castigo pelo erro reincidente do povo vai ser agora maior. No tempo de Otoniel foram 8 anos, agora o castigo ganha uma década a mais, e aí totalizando 18 anos, diz o texto, de domínio dos moabitas e seus aliados sobre o povo de Israel. Meus queridos, pode-se considerar então que a reincidência do povo levou a um castigo maior, o que para nós, meus irmãos, deve servir de alerta sobre o agir de Deus sobre o seu povo. Em outras palavras, acalentar pecados prediletos ou voltar a antigas práticas reprováveis aos olhos do Senhor é correr o risco de sofrermos com a correção do Senhor. À sua maneira, à sua maneira. O alerta do livro de Juízes soa
de maneira muito clara para bons entendedores. E aí, seguindo a lógica que se apresenta aqui no livro de Juízes, ao povo caído, ao povo que erra, agora reincidente, não resta outra saída senão clamar ao Senhor, clamar a Deus. É a única opção aos caídos, é a única opção, é a única saída. Só o comecinho do versículo 15 diz: novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Como no ciclo anterior que nós vimos, em que a única participação que se pode dizer que o povo teve na salvação foi o ato de clamar por uma providência de Deus. Então, Israel agora faz a mesma coisa, torna a recorrer à misericórdia do Senhor, que fez maravilhas antes e que é o mesmo que faz as maravilhas em todo sempre. Fez maravilhas aos antepassados e agora eles clamavam novamente para esse Deus. E antes que você pense que houve participação do povo na salvação, por ter escolhido clamar a Deus, não, olha aí, o povo participou, clamou a Deus. Deus agiu em resposta do clamor do povo. Antes que você pense, eu quero lembrar que Israel só fez isso porque o Senhor levantou contra eles um dominador, um opressor, um algoz, que fez o povo despertar para o erro. Não existe salvação, não existe libertação cuja origem não seja o próprio Deus. O ser humano é incapaz de encontrar o caminho pelas próprias forças. Se nós podemos clamar a Deus por socorro, meus irmãos, e você pode fazer isso hoje. Se nós podemos clamar a Deus, é porque o Senhor da graça enxertou em nós o escape. E aí, para você refletir, meus irmãos, o clamor de um povo em meio ao pecado, em meio ao seu desespero, é o escape que Deus oferece aos que são seus. Cantamos ainda há pouco, né? Porque Ele conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que nós cantamos ainda há pouco. E a oportunidade de clamar é o escape que muitas vezes o Senhor dá para aqueles que são seus. Clamar é a única opção. A partir do clamor do povo, a resposta vem. Aí a resposta vem. E a resposta é completamente fora da caixa, completamente improvável. A vitória vem do improvável. Olha o que diz o texto agora. Eu vou saltar alguns versículos, tá? Versículo 15 diz assim, começando o texto: novamente os israelitas clamaram ao Senhor que eles dê um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamim, do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon. Algumas traduções falam um presente, mas se trata de tributo aí. A Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Pula para o versículo 21 agora, ó. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Versículo 30. Naquele dia foi subjugado, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Como na lógica que nós temos visto em Juízes, Deus é aquele que providencia o castigo em resposta à desobediência do povo. Os oprimidos então e desesperados israelitas clamam ao Senhor e recebem dele um libertador. O nome dele, Eude, homem canhoto. A peculiaridade do juiz aqui já aponta para algo completamente fora da curva, além do óbvio aos olhos do mundo. A gente vai entender. Um homem canhoto agora seria aquele que seria usado por Deus para libertar um povo
na guerra. Isso era algo inimaginável, meus irmãos. Quando olhamos para os textos bíblicos, nós entendemos que a mão direita e não a mão esquerda, o símbolo do poder nos textos bíblicos, não é isso? Isaías 62, versículo 62, versículo 8, por exemplo, diz assim: o Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso. Salmos 63, versículo 8 diz: a minha alma apega-te a ti, a tua mão direita me sustém. E aí são muitos textos que falam e referindo-se positivamente à mão direita e não à mão esquerda. Então, naquela época, assim como hoje, a maioria das pessoas era destra, logo a mão direita era o padrão, era o símbolo de poder, de habilidade, era aquilo que se encaixava melhor no padrão de um guerreiro forte que portava sua espada com a sua mão direita. Antes que os canhotos daqui se desesperem, não se apresse antes de ouvir até o fim da história, tá? Viu, Márcio, David, calma, vocês canhotos, calma. Quando o texto destaca aqui a característica física de Eude, fica evidente que o juiz escolhido por Deus era um homem inábil com a mão direita, ou seja, alguém fora do padrão, fora da obviedade de alguém que tivesse uma noção básica, ou seja, uma habilidade básica de um bom guerreiro. Um bom guerreiro era alguém que manuseava a espada com a mão direita. Eude, portanto, seria considerado de pouco valor ou de nenhum valor numa batalha, quanto mais liderar um exército numa batalha. Estão entendendo por que faz tanta diferença essa característica ressaltada no texto? Contudo, meus irmãos, os detalhes da história mostram que ele era a pessoa ideal para a missão, a missão começa o quê? Com a simples tarefa de levar tributos a Moabe, né? A Eglon, que era o rei de Moabe, na verdade. Agora atenção, muita atenção agora, porque nós vamos mergulhar em momentos de tensão aqui na história. Atenção. Versículo 16 diz assim: Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Está visualizando? Quando eu vou lendo o texto eu vou visualizando a coisa. Está visualizando? Pois é, Eude, canhoto, amarrou a espada ali na sua coxa direita. Agora, a expressão traduzida para canhoto aqui, para o português, está lá no versículo 15, versículo anterior, ela literalmente significa atado da mão direita, não necessariamente canhoto, ou seja, era alguém incapaz de usar a mão mais adequada para batalha. É possível aí que Eude não fosse um canhoto convencional, mas alguém que precisasse se virar com a mão esquerda, porque ele não conseguia fazer com a mão direita. Então ele tinha que dar um jeito ali e levar a vida sendo alguém que só poderia usar a mão direita. Possivelmente ele tinha uma deficiência na mão direita. Isso é bastante plausível porque ficou evidente para o rei que ele não podia usar a mão direita. Se ele não tivesse nenhum tipo de deficiência aparente, o rei não saberia se ele era canhoto ou não. Então, mas ali parecia que ele não apresentava perigo para o rei. Não tinha condição de usar a mão direita para atacá-lo. Ele não chegou lá a dizer que era uma audiência com o rei. Ei, eu sou canhoto, viu, rei? Não, ele não falou. Essa informação a gente tinha. Eglon não tinha essa informação. Um outro detalhe muito importante é que ele esconde a espada na coxa direita. Um guerreiro padrão coloca a espada na mão esquerda. Nenhum guerreiro vai desembainhar uma espada do mesmo lado, né? Você do lado oposto, não é isso? Então era o lado esquerdo que apresentava um certo perigo, que chamava atenção. Logo, passar com uma espada escondida no lado direito, havia uma possibilidade de passar despercebido por isso. Não era alguém canhoto, se a espada estivesse do lado direito, ou do lado oposto do braço mais habilidoso. Então, evidentemente, que nós, leitores, sabemos de tudo isso, os leitores de Juízes, mas Eglon não sabia disso. Aí o texto segue e traz uma informação sobre o porte físico do rei.
Ele entregou, versículo 17, ele entregou, acompanha na tua Bíblia, tá? Eu não botei todos aqui não, acompanha aí, versículo 17, ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Essa obesidade do rei vai dar um tom mais dramático aos fatos que vão acontecer daqui para frente, mas talvez a intenção do autor de Juízes, provavelmente o profeta Samuel, ele tenha quisto ressaltar essa aparência do rei como a aparência de um tirano que tenha engordado à custa dos tributos de Israel. Ou seja, ele vivia no bem bom, ele era obeso de tanto se beneficiar dos presentes que ele recebia, ali subjugando, oprimindo o povo de Israel. Aí o texto segue dizendo, né? Acompanha, versículo 18 e 19, acompanha na tua Bíblia. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou, ele foi embora, ele se retirou, junto com aqueles homens. Mas aí ele volta, e diz o seguinte, abre aspas, versículo 19, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Está imaginando a cena, né? A princípio, aqui a narrativa do texto mostra que o plano parecia não ter dado muito certo de primeira, né? O rei estava acompanhado de outras pessoas, seus auxiliares. Eude, então, acompanhado também dos carregadores, decide se retirar, entregou o tributo e se retirou. Mas o juiz decide retornar. Não sabemos ao certo se tudo isso fazia parte do plano já, essa saída e essa volta, ou se Eude simplesmente era um líder que não desistia diante da primeira dificuldade, diante da primeira adversidade. No segundo caso aí, nós podemos entender que ele usou aquele imprevisto como uma oportunidade para cumprir a sua missão. Ele foi de frente. E aí ele volta até o palácio dizendo que tinha uma mensagem para o rei, mensagem secreta, pronto. Isso aí foi suficiente para chamar a atenção de Eglon, uma mensagem secreta. Gente, ser humano adora um fuxico, não é não? Isso era assim já lá desde aquele tempo. Ser humano, nós adoramos uma fofoca, não é não? Uma coisa misteriosa, um segredo. Gente, se alguém diz, olha, eu quero te contar um segredo, mas depois eu te conto, pronto, é a conta, fica agoniado até saber, não é não? Foi isso, eu tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei, pronto. Ali ele já ficou. Tem muito crente, meus irmãos, que não mede esforço para receber uma suposta revelação da parte de Deus, não é? Não mede esforço, vai na casa da irmãzinha que mora lá não sei aonde para receber. Não vai? Mas vir para a igreja pertinho da casa não vem às vezes. Meu irmão, não é verdade? A verdade é que a gente deveria se esforçar, meus irmãos, mesmo, é para receber a palavra de Deus, as verdades que já estão reveladas nas Escrituras e não novas revelações, porque essa palavra já revelada é suficiente, é eficaz para endireitar os nossos caminhos errados nesse mundo. Mas há quem prefira um eis que te digo daqui, né, um eis que te digo dali. E o que acontece? Nunca amadurecem na fé e no conhecimento. Fecha parênteses que eu nem abri, né? Vamos lá. A iniciativa de Eude aqui funciona. O rei prontamente se interessa. Ele ali diz calado. A palavra hebraica usada aqui, gente, é uma curiosidade. A palavra é has, H-A-S, que se encaixa mais corretamente a uma onomatopeia. No português seria como dizer assim, né? Esse calado aqui, o termo que ele usou, né? Como quem pedisse silêncio, não fala. E a reação dos auxiliares do rei de se retirarem ao recinto, mostra o texto lá, né? Leva a esse entendimento lógico de que o rei queria ser o único a receber a mensagem secreta e mais ninguém. O que acontece? Eude agora está a sós com o rei. E o rei vê, olha para ele, e o que é que vê? Um homem canhoto, um homem aparentemente desarmado,
incapaz de usar a mão direita para atacá-lo, ou seja, não há perigo. Fora que ele está louco para saber o fuxico. Seguimos no texto, versículo 20. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu. Veja que agora tem um detalhe diferente no que ele diz, hein? Ele diz assim: tenho uma mensagem de Deus para ti. Aí quando o rei se levantou do trono, pausa, a gente vê que agora a mensagem secreta torna-se uma mensagem de Deus, ou seja, não é uma palavra de homem, não é uma falsa mensagem, mas o juízo verdadeiro de Deus em ação naquele momento. Aí o texto continuando do versículo 20 em diante. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou, provavelmente não tinha guarda nessa espada, vamos a crer isso, porque entrou o cabo, porque ele era gordo, né? Então, como ele não tirou a espada, ele deixou a espada, a gordura do rei se fechou ali com espada e tudo. Olha que coisa sinistro, né? Mas aqui, meus irmãos, a gente começa a entender por que um canhoto era a pessoa certa para a missão. Amém, Márcio? Amém, David? E outros canhotos que tem aqui. Era a pessoa certa. Por diversos aspectos, a gente vê aqui, desde o fato dele ter fabricado uma espada afiada de 2 gumes, tamanho certo, que pudesse ser escondida aqui na sua coxa direita, até a impossibilidade de usar a sua mão direita, a mão que poderia ser uma ameaça para o rei. Eude era a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. O tirano ali que engordou à custa da opressão do povo estava agora morto, estava morto. E o que se vê aqui, meus irmãos, é um Deus justo, que pune o seu povo pela desobediência, mas que o livra quando esse povo se arrepende, quando esse povo aprende a lição e quando clama por socorro. O Senhor vai agir contra um opressor que Ele mesmo levantou. Eglon foi útil como instrumento de correção de Deus contra Israel, mas agora a sua ira, e é uma ira condenatória, se volta contra o rei de Moabe. Meus irmãos, a espada de 2 gumes penetrou profundamente aquele monarca pagão e tirou-lhe a vida. E aí é difícil esse texto aqui, difícil a gente não associar esse texto a uma outra espada de 2 gumes, na verdade mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e que causa feridas profundas. Eu separei esse texto, Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Uma espada de 2 gumes, meus irmãos, ela é duplamente cortante. No caso da palavra de Deus, ela corta para livrar o povo de Deus, mas também para destruir aqueles que se opõem ao Senhor. Ela corta duplamente. O texto diz que ela divide alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Isto é, a palavra é capaz de discernir a nossa vida espiritual da nossa vida
natural, nossa vida carnal, consegue romper limites para onde nós não poderíamos ir se não fosse por meio das Escrituras. A espada que fere de morte o inimigo do Senhor também esquadrinha a alma daqueles que Ele escolheu. Mas deixa marcas no povo, marcas profundas. Porém, meus irmãos, as feridas do povo de Deus não são de morte, mas de conserto, de cura, de salvação. Reflete, só a espada do Senhor consegue romper os limites do nosso pecado, perfurar a nossa alma e tocar a nossa consciência. Aleluia. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eglon recebe a mensagem, lembra? A mensagem é de Deus. Ele recebe a mensagem da pior maneira. A mensagem secreta de Deus o leva à morte. E nós, meus irmãos, de que forma nós recebemos a mensagem de Deus? Será que nós a temos evitado? Será que temos fugido da mensagem do Senhor exatamente porque ela é cortante, porque ela nos desmascara, porque ela esquadrinha a nossa alma? Será? Olha, eu quero dizer, meus irmãos, para mim e digo para você, nós não devemos temer ter a carne perfurada profundamente pela espada do Senhor. Sabe por quê? Porque é ela que nos chama para o arrependimento. Ainda que ela doa, ela é a fonte que vai nos trazer cura, que vai nos trazer conserto e que vai nos trazer salvação. Aleluia. Para completar a história, o texto segue, versículos 23 e 24, diz assim, acompanha aí. Então Eude, está quase acabando a história, né? Então Eude saiu para o pórtico depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele, o rei, deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Dá para explicar isso aqui, tá, gente? É muito plausível entender que o ferimento na barriga, foi na barriga, gente, ferimento na barriga do rei, provavelmente fez com que algo fétido, vazasse pelo ferimento, possivelmente fezes, possivelmente. E aquele odor muito forte acabou reprimindo os guardas que foram lá, devem ter chegado lá na porta, sentiram aquele cheiro. Não, o rei, não vamos incomodar que o rei está no outro trono. E aí, resumo da ópera, eles esperaram um bom tempo, só que não terminava, Não terminava, a demora em checar se o rei estava ali, estava tendo algum problema, acaba dando tempo para Eude sair do alcance do inimigo, como relata o texto aí nos versículos 25 e 26, acompanha. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. É estranho a gente pensar, que um Deus santo, bom, escolhe para ser juiz um assassino, um cara que é um enganador, que trama uma armadilha ali para tirar a vida de alguém. Não é estranho? Mas o próprio texto aqui diz que Deus está agindo por meio dessa situação. Olha o que diz versículos 27, 28, 29 até o 30 agora. Quando chegou, Eude, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou. Olha, pois o Senhor entregou Moabe. Ele não falou assim, eu matei Moabe. Não, ele falou, o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão. Lembra que logo que passa o Jordão, eles se deparam com Jericó,
e agora chamada Cidade das Palmeiras. Veja como situa, né, o mesmo lugar ali. Eles tomaram então, aqui versículo 28, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, versículo 29, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Por fim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Pois é, meus irmãos, sem dúvida, um plano além do óbvio aí. É o que nós vimos em cada letra aqui desse trecho da narrativa de Juízes. E ao final do relato, nós compreendemos bem melhor, né, que Israel jamais teria seguido Eude numa guerra, numa batalha. A gente vê que a sequência é isso que acontece. Depois ele lidera o povo numa batalha maior. Se este juiz canhoto, improvável, não tivesse feito um ato libertador, ousado e individual. Tudo isso estava nos planos do Senhor. Matar o rei não foi uma injustiça, foi um ato de julgamento de Deus sobre o rei pagão que oprimia Israel, assim como usar um juiz canhoto foi para o povo um ato de misericórdia e também uma lição de humildade. Por fim, meus irmãos, após ampliar por uma década, né, o castigo, antes era 8, agora são 18 anos, o Senhor vai ampliar também para 80 anos, 2 vezes o tempo de uma geração, o tempo de paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a desobediência do povo aos mandamentos do Senhor, ou a lei do Senhor, ressalta a transgressão de Israel, ressalta o pecado de Israel. Louvado seja o Senhor e sua palavra que nos ensina que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Meus irmãos, a história de Eude nos ensina tantas coisas. Ensina muito sobre os meios incomuns pelos quais Deus trabalha para atingir os seus propósitos. As Escrituras estão cheias de exemplos similares, de planos além do óbvio, né, que Deus usa, que o Senhor concretiza. Entendamos com isso, meus irmãos, o princípio bíblico de que Deus não é moldado pelas expectativas do mundo. O nosso Deus não se enquadra às expectativas do próprio povo. O mundo é que é moldado segundo os planos do Senhor, que às vezes são incompreensíveis para nós. Estar aqui pregando para vocês é algo que foge à lógica de um mundo que por anos e anos me escravizou e tentou me manter ali de braço dado com ele. Então, esse é o Deus do improvável. Você está aqui hoje, estamos aqui hoje. O que Deus faz, portanto, meus irmãos, é um favor para nós. O favor de simplesmente ignorar o óbvio e as expectativas limitadas do mundo para que a sua vontade seja cumprida. Quando nós mergulhamos mais a fundo aqui em histórias como a de Eude, quando falamos desse agir inesperado do Senhor, aí nós vemos que a palavra aponta para a pessoa mais inesperada e mais improvável de todas. Quando o juiz eterno veio, né? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53, versículo 2 e versículo 3. Foi numa cruz, meus irmãos, sozinho, sem ajuda de ninguém do seu povo, de ninguém, que ele alcançou a vitória para a sua igreja.
em favor da sua igreja. Por meio da sua fraqueza, do seu sangue derramado ali, derramado na cruz, e não por meio de armas ou carros de fogo, ele trucidou, ele esmagou o inimigo na cruz, na sua fraqueza. Cristo foi um canhoto, né, entre aspas, perante a sociedade, marginalizado, desprezado, desvalorizado, subestimado, visto como alguém que jamais Deus escolheria como Messias. Foi um menino perseguido, nasceu numa manjedoura, e a partir dali Deus escreve o seu roteiro de libertação, né? Nada óbvio. E aí, meus irmãos, Deus continua escrevendo e acrescentando personagens coadjuvantes a essa história de graça, de salvação. Todos os dias nós fazemos parte dessa história, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Deus continua escrevendo essa história que fere a lógica humana, né? A obviedade deste mundo. Vamos concluir? Meus irmãos, Eude, ele evidentemente nos remete ao escolhido fora do padrão, que era Cristo, mas também aponta para os salvos incomuns que somos nós. Para reforçar esse parâmetro aí, eu vou recorrer às palavras de Paulo aqui aos Coríntios. Só escuta, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao versículo 29, olha o que diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa, irmãos, pensa em que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são ou que pensam que são alguma coisa. Por fim, ele fez isso para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Deus mostra por meio da vida de Eude, meus irmãos, que ele é um Deus de graça e não de obras. Ele usa pessoas improváveis para mostrar que a salvação vem dele e não de homens. Não de homens. Ele chama pessoas fora do padrão para serem parte do seu povo, meus irmãos, a sua igreja, para mostrar que não há condição ou mérito que possa justificar a presença de algum de nós aqui ou na igreja. O chamado é incondicional. Ele não impõe condição, e nós não teríamos nenhuma condição de oferecer qualquer coisa. E essa verdade bíblica arrasa, né, com aqueles que olham para si com superioridade meritória, né, perante a sociedade. Essa meritocracia, essa mentalidade são dos idólatras, meus irmãos, daqueles que adoram falsos deuses, aqueles que buscam ídolos serviçais para satisfazer as suas vontades, os seus desejos. A verdade do agir de Deus nesse texto aqui é um tapa na cara de quem se idolatra diante do espelho, que se julga digno de mais consideração ou de mais espaço que outras pessoas, que se acha melhor do que alguém por causa das suas obras, das suas virtudes, dos seus talentos. A história do povo de Juízes, meus irmãos, nos mostra que nós não podemos negociar com Deus, porque nós não temos nada para oferecer a Ele. Absolutamente nada. Lembra que nós falamos domingo passado que um dos problemas do povo é a falta de memória, né? Cabe a nós, meus irmãos, lembrarmos sempre de quem nós éramos antes de Deus, cientes de que não havia nada em nós
que nos fizesse ir até Ele, ou melhor, a vir até Ele. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque Ele nos tocou com misericórdia e graça e nos abriu os olhos, sinalizou o caminho e nos atraiu até Ele. E aí, isso nos leva a entender o quanto nós somos dependentes dEle completamente. Meus irmãos, se nós somos dependentes dEle, nós podemos descansar nele, porque nós cremos que existe um Pai eterno que provém as nossas necessidades, que insere pessoas no nosso caminho, na nossa vida, para nos ajudar na caminhada, nas batalhas. Um Pai que nos conecta a uma videira frutífera que vai nos abastecer de seiva espiritual a todo momento. Mas todo ramo conectado na videira precisa ser podado, e a poda dói, mas é necessário, meus irmãos, para que o ramo fique mais fortalecido e dê mais frutos. Para fechar, meus irmãos, nós não podemos nos portar como o rei Eglon. Como, pastor? Ele olhou para o escolhido de Deus e não deu importância para ele. O Evangelho, meus irmãos, é a espada de 2 gumes que leva à salvação e leva também à condenação. Para o rei de Moabe, a mensagem de Deus foi fatal. E para nós, o que ela tem sido? Que a palavra do Senhor, meus irmãos, seja sempre vida e fortaleza em nós, nos lembrando sempre que Deus age de maneira surpreendente. Nós estamos aqui hoje, age sempre de maneira improvável, usa pessoas improváveis como nós, como eu, como você, e que atende com abundante graça o clamor de um povo que se arrepende aos pés dele. Vamos ficar de pé, amém, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tamanha graça, por tua infinita graça que nos constrange, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos leva a lembrar de quem nós éramos, Senhor, de que se um dia somos improváveis, fomos improváveis, continuamos tão improváveis quanto antes, só que agora alcançados pela tua graça. Aleluia. Obrigado porque não merecemos, não podemos, ó Deus, negociar contigo, não temos nada para te oferecer. A resposta mais perto de algo que podemos fazer, Senhor, é te adorar, porque é uma resposta natural de uma alma transformadora, não porque tu precisas da nossa adoração. Te adoramos porque tu és digno, Senhor, porque um dia o Cordeiro veio, o escolhido veio, e muitos o desprezaram, assim como Eglon desprezou Aiúde. Não queremos ser assim, Senhor. O nosso Senhor veio e conquistou a vitória sozinho na cruz, sem a ajuda do povo, sem a nossa ajuda. Se estivéssemos lá, teríamos sido mais um a escolher Barrabás, em vez de escolher o Senhor. Mas eu louvo ao teu nome, Senhor, porque nós não precisamos te escolher, e nem somos capazes disso, mas tu nos escolhestes. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Porque nós, incapazes, canhotos perante a sociedade, Senhor, no sentido espiritual, incapazes, ó Deus, de qualquer força, tu nos escolhestes. Por isso nós te agradecemos. Que nós possamos ser dignos, Senhor, desse chamado. E nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes falhamos, tantas vezes esquecemos de ti, Senhor, tantas vezes valorizamos tantas coisas a estar na tua presença. Nos perdoa, Senhor. Mas obrigado porque estamos aqui esta noite e tu nos dá o privilégio, Senhor, de te adorar.
palavra seja viva, fortaleza, vida em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.